passaram uma PL para a extinção do JCP, né? O JCP é usado como um mecanismo de pagamento de dividendos, né? Você paga dividendos e você tem para a empresa um abatimento da base de cálculo dos impostos. Então, com isso, o que os bancos, enfim, empresas, ou as empresas que têm capacidade de pagar JCP fazem? Elas diminuem, elas usam o JCP para pagar proventos como mais um mecanismo de pagamento de proventos, lembrando que proventos pode ser JCP ou dividendos, né? E tem um abatimento no imposto. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, os bancos que têm uma alíquota altíssima de 45%, né? Que é CSLL mais o imposto de renda, juntos, corresponde a 45% do lucro antes do imposto, né? É uma alíquota. Só que com o uso do JCP, essa alíquota cai para 30% na média. Então, eles têm um ganho aí de uns 15 pontos percentuais só com o uso do JCP. E o JCP aumentou, na verdade, o uso do JCP como benefício fiscal aumentou nesses últimos anos porque eles usam como base a TJLP, como base de cálculo, né, como um indicador do cálculo desse desconto. Como a TJLP aumentou com a Selic alta, então esse benefício fiscal foi aumentando ao longo do tempo. No mundo existem coisas parecidas, né? O mais comum chama ACE, Allowance for Capital Equity, uma coisa assim. Tá? Que está, aliás, no nosso relatório aqui, para quem quiser. Vou pedir para Deilson Leite colocar o link para o relatório. Está no nome do Vitor Souza, tá? Tá aqui, ó. Tá aqui. O relatório. Tá aqui. Você quer espelhar aí na tela? Tá espelhado aqui, ó. Isso. Allowance for Corporate Equity, tá? ACE. É parecido. Então, até nos estudos mais feitos por várias entidades, aí eles colocam o JCP, comparam o JCP brasileiro, que seria uma jabuticaba brasileira, mas bem parecida com o ACE, como comparativo. Só que o ACE não é usado para distribuição de dividendos. O ACE foi criado lá fora. Por que acontece? Quando você usa um instrumento de dívida, a dívida é um custo no seu DRE, certo? Aquilo diminui a sua base de cálculo efetiva quando você tem uma dívida. Né? Você paga juros, aquilo diminui essa base final de lucro antes de imposto para o cálculo do imposto, certo? Então, o pessoal lá fora pensava assim, mas se o cara tem uma dívida, é melhor ele ter uma dívida, se alavancar, ter uma dívida e ter um benefício fiscal, porque a sua base de cálculo do imposto diminui com o pagamento da dívida, certo? E aí eles inventaram esse mecanismo do ACE, que seria quase a mesma coisa, mas baseado no capital. Então, se a empresa usasse o próprio capital para financiar as atividades da empresa, ele deveria ter o mesmo benefício, certo? E não alavancar a empresa. Então, eles, usando o aumento ou o patrimônio líquido ali, que seria o capital da empresa, eles pegam aí depende do país, né? Itália, Chipre, França, todos os países europeus têm uma metodologia diferente. Se é o fluxo, se é o estoque do patrimônio, do aumento de patrimônio, eles pegam essa percentagem, quer dizer, esse montante, e fazem um cálculo e abatem dessa base. É como se fosse um JCP, só que eles não distribuem como dividendo, como no Brasil. Então, a gente acha que o fim do JCP vai ser a contrapartida disso, vai vir mais tarde com as discussões no Congresso, etc., com a criação de um mecanismo parecido com o ACE lá fora. Mas se ele for criado, então vai partir do Congresso. O que partir do governo... Discussões... Aliás, gente, o pessoal aqui no chat lembrou, isso é uma discussão que vem desde 2021. Essa discussão que agora está... Vem já no governo Bolsonaro, né, essa discussão. Só que lá atrás
Na verdade, era o fim do JCP e a contrapartida ia ser uma diminuição da alíquota de imposto, certo? Tá. Então, por enquanto, a gente não tem essa contrapartida, estamos esperando. Da diminuição da alíquota de imposto agora seria, na verdade, nessa proposta que provavelmente vou começar a discutir, que a gente tem fontes aí que falam que esse ACE entraria no lugar do JCP. Tá, então seria um JCP diferenciado, inclusive quando se ventilou sobre o ACE, né, alguns dias atrás, os bancos até subiram, tiveram um bom desempenho por conta disso. Tá. Porque o que o pessoal pensava anteriormente é que seria só a extinção do JCP. E obviamente, seria ruim para quem hoje faz uso do JCP para ter um imposto menor, né? Então, por exemplo, bancos, todas as empresas que têm capital, precisam de capital para crescer, têm um patrimônio relativamente grande, certo? Então, saneamento, empresas elétricas, telefonia, telecom e bancos. Capital intensivo, tem lucro, né? Porque a regra do JCP, eu vou entrar um pouco de técnica aqui, mas enfim, o cálculo do JCP é feito pelo TJLP versus o patrimônio líquido, certo? Ou o menor entre esse cálculo e o 50% do lucro. 50% do lucro. Como os bancos têm muito lucro, enfim, aí eles ficam no 50%, a TJLP versus o patrimônio, certo? Aí vai depender um pouco da indústria de cada um, mas o ponto é, a empresa tem que ter lucro e tem que ter um patrimônio alto, assim. Uhum. Né? Então essas indústrias iam ser mais impactadas. E agora com o ACE, a gente não sabe quais são os detalhes que vão ser, enfim, acordados em relação ao ACE, mas eu acho que pode ser um alívio relativo, né? Alegria relativa na vida, né? Vamos botar o bode dentro da sala e depois vão tirar e vão falar assim, vão ficar contente. Então eu acho que a gente pode esperar alguma contrapartida com essa extinção do JCP. Como é que é a tramitação agora, a parte política? Ou seja, quando é que a gente vai ter mais notícias, novas notícias sobre isso? Né? Mas tem prazo, tem... Eu não sei dos detalhes. Então a gente vai ficar de olho nisso então. Uhum. Todos os setores que potencialmente que serão atingidos, né, que você falou, telecom, elétrica, saneamento e bancos, todas essas ações todas já reagiram, porque esse assunto está rolando já está rolando faz tempo, né? Tá. E você acha que agora isso pode mudar? Pode ter alguma reação nas ações depois da PL que saiu? Não tem muita informação. Não, hoje né? já está incorporado, né? Hoje até os bancos estavam caindo 1,5%, mais ou menos, por cento. De certa forma já está incorporado. Talvez tenha algum ruído na tramitação com o Congresso ali, se for aprovada realmente. E aí eu acho que tem um alívio quando o ACE começar a ser definido ali, né? Que seria o Allowance for Corporate Equity. Tá. Agora, Nishio, eu tentei ler bastante sobre o assunto hoje e vi que, na média, assim, o cálculo é que pode atingir 20%, né, o resultado dos bancos. Pelos seus cálculos, quanto que seria, né, de atingir... Quanto seriam atingidos os balanços? E tem algum banco que sofre mais que o outro? Então, vai depender muito desse ACE, né? Então, como a gente não sabe as métricas que vão ser usadas, se vai ser o estoque do patrimônio líquido, se vai ter desconto no patrimônio líquido para fazer o cálculo, se vai ser a TJLP que vai ser usada ou não, entendeu? Tudo isso depende. Mas olha só, uma coisa que eu não entendi. Por exemplo, eles estão tirando a JCP e existe essa possibilidade de vir com o ACE. Mas se o ACE compensar 100% a retirada, não vai mudar. Eu acho que não vai compensar 100%. Vai ter que compensar em parte, porque senão o governo vai trocar 6 por meia dúzia, é melhor não ter mudado nada. Acho que vai ser parcial essa compensação. Né? E você, pelas suas fontes aí, você tem alguma expectativa? O que você acha que seria justo, seria mais provável? Dá pra gente ter uma palpite? Não, é difícil, porque a gente não sabe nem a base de cálculo e nem o indexador. Né? São duas coisas que são importantes para esse cálculo. Se vai ser o estoque, se vai ser o fluxo anual de aumento do patrimônio. Por exemplo, na Itália eles usam só um delta do aumento do patrimonial todo ano como base de cálculo. E tem uma taxa X lá, que eu não sei de onde eles tiraram, que um indexador que multiplica isso para chegar no número X,
que vai ser abatido da base do imposto de renda, entendeu? Então, e assim, outra coisa que vai ser, acho que pior, de certa forma, são os dividendos, né? Porque tem muita empresa que paga um pouquinho a mais do que deveria pagar para fazer usufruto do benefício fiscal. Então, o fim do JCP e a introdução do ACE, o ACE não tem nada a ver com dividendo mais, entendeu? É só o cálculo do abatimento da base de cálculo do imposto de renda. É só para compensar o uso do capital versus a dívida, né? Porque assim, o conceito básico é usar dívida ou usar capital próprio deveria ter o mesmo... Não deveria ser elas por elas. E hoje, no nosso sistema de hoje, usar dívida você tem mais benefício fiscal, né? A compensação disso seria o JCP, mas o JCP está sendo extinto, então eles estão vindo com outros mecanismos de compensação. Tá. E para o sistema é melhor, de certa forma, porque se é um capital mais forte, você tem menos dívida, e menos dívida é menos volatilidade das empresas ao longo do tempo, né? Assim, até pouco tempo, as empresas estavam se alavancando porque o juros estava muito baixo. Lembra? 2, 3 anos atrás. O juros bateu 2% na Selic. Uhum. E aí, de repente, em pouquíssimo tempo, alguns trimestres, o Selic saiu de 2% para 13,75%. Então, as empresas ficaram muito alavancadas, de repente, com os custos muito, muito altos. E isso gera uma certa volatilidade. A gente viu lá com Via Varejo, com várias empresas que estavam muito alavancadas, sofrendo nesse ciclo. Então, de certa forma, você tem um capital um pouquinho mais parrudo vis-à-vis dívida, né? E muitas empresas usam a dívida para otimizar também essa estrutura de capital, né? Agora, Nishio, do ponto de vista do investidor, quem está aqui nos assistindo, como é que isso chega para o investidor? Ele não vai mais receber JCP, mas e os dividendos? Ele vai receber via dividendos agora, certo? Então, tem várias coisas que estão acontecendo na parte de impostos, né? Então, não é só o JCP, tem o IVA, que a gente já falou sobre isso, tem a taxação de dividendos também. Então, de certa forma, vou resumir aqui, vai ter mais imposto, certo? De alguma forma. Esse governo precisa de dinheiro e está financiando de várias formas. Vai ter mais imposto, vai ser pior, concorda? Vão taxar dividendo, para quem gosta de dividendo vai ser pior. Quanto que vai ser taxado a gente não sabe ainda. Quando vai ser taxado a gente também não sabe. Mas isso não está dentro da PL não, isso aí é expectativa. Isso não agora, do mercado, mas o fim do JCP já tem um impacto aqui, né? Tá. Para as empresas, de forma geral, o fim do JCP é ruim. Porque mesmo que o ACE vier, eu acho, quase certo isso, que não vai ser tão bom quanto o JCP para as empresas, certo? Então vai ser ruim, só que vai ser menos ruim. Então vai ter quando vier, e se vier, né, melhor que as expectativas do mercado, eu acho que até tem um alívio aí. Porque assim, todas essas empresas estão negociando com múltiplos muito baixos, né? Por conta disso, inclusive, né? Pelas medidas regulatórias. Mas assim, por exemplo, um investidor que foca em dividendos, um cara que falou, vou comprar ação X porque vou receber JCP. Então esse cara aqui, é melhor ele vender essa ação ou ele falar, não, vou ficar nessa ação porque aí depois converte em outra coisa? Né? É ruim, mas não é tão ruim assim. Então, assim, vai pagar um pouco mais de imposto. A gente não sabe quanto mais de imposto vai pagar. Quando que vai vir o imposto sobre dividendo. Por enquanto, o que a gente sabe é que o JCP vai diminuir a capacidade das empresas. Provavelmente o payout vai diminuir um pouquinho, né? Que é a porcentagem distribuída como dividendos do lucro. Isso deve cair um pouco. E vai ter imposto sobre dividendos lá na frente, né? Que no mundo todo quer dizer, no mundo todo, em muitos países desenvolvidos, se paga imposto sobre dividendos. O argumento que existia aqui é que as empresas já pagam impostos quando para chegar no lucro, né? Para chegar no lucro, você paga imposto corporativo, em bancos é 45%, nas empresas são mais de 34%. Então, você pagar imposto em cima do que você já pagou imposto, que a empresa já pagou imposto, seria uma bitributação. Então, o argumento dos defensores de não pagar imposto sobre os dividendos é essa. Mas, enfim, lá fora se paga, então, enfim, existe um contra-argumento
do pessoal que quer arrecadar mais, que dividendos é pago em todos os países internacionais. E existe, de certa forma, no Brasil, uma tendência de alinhamento com as práticas feitas lá fora, né, em vários países envolvidos. A gente viu isso agora nessa parte de JCP, em dividendos, nas adquirentes, né, que teve uma revolução nas adquirentes do fim do monopólio, né, da Cielo, na época era como é que é? Era Visanet, com a Redcar lá atrás, né? Eles eram monopolistas, cada um tinha um monopólio da bandeira Mastercard e o outro da Visa, né? Com a abertura, você teve uma revolução aí no setor de clientes. Então, as práticas internacionais estão sendo, aos poucos, também feitas no Brasil. Tá? Parcelado sem juros, por exemplo, não existe lá fora. Querem matar um parcelado sem juros aqui. Os juros muito altos no Brasil não é praticado lá fora. Mas por quê? Porque tem outras coisas que acontecem no mundo de finanças do brasileiro que só existe no Brasil. Então eles estão tentando mudar um pouco isso aí e ficar um pouco mais aderente aos padrões internacionais. O que você acha que faltou da gente falar que é importante para o investidor sobre essa questão do JCP? Eu acho que é ficar de olho, né, no ACE, né, nas medidas, nos contrapontos, na criação do ACE, o que vai ser, como que vai ser calculado, para a gente mensurar o impacto das empresas, né, nos impostos. Então, mas alguma compensação você acredita que vem? Eu acho que sim, eu acho que só tirar o JCP iria criar um aumento muito relevante de impostos em certas indústrias que certamente seriam repassados de alguma forma para o consumidor final, né? Preços maiores e tal. Eu acho que seria um impacto muito negativo para várias indústrias aí, né?